Então, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para esse terceiro momento, né, essa terceira conversa da série sobre complexidade, que está em sua primeira temporada. E, como todos sabem, são 6 colegas que têm lidaram muito com o assunto, mas certamente eles vão apresentar pontos de vista diferentes. E a série, no caso, não tem nenhuma pretensão de que a gente vá eventualmente chegar a alguma coisa única, consensual, sei lá o quê. Nós já tivemos 2 conversas que mostraram a diferença, né? Eu tenho a impressão que elas foram bem diferentes, para não dizer contrastantes. E vamos agora para a terceira, e no caso com uma pessoa que eu vou apresentar já já, a Lúcia Santaella, e tem imensa experiência nisso tudo. Então, Sérgio, eu vou te pedir para você colocar o painel de apresentação, sei lá como chamar isso. Então, isso é mais ou menos o que eu estava dizendo sobre a série. Olha aí a Lúcia Santaella, ela aparece como semioticista, professora titular da PUC. Aí diz mais de 50 livros, mas nós vamos já já dar um dado mais preciso. Por favor, Sérgio. Então, aí tem coisas mais específicas sobre o currículo dela. Eu vou destacar desses slides apenas que ela já levou a defesa de mestrado e doutorado 278. Então, deve ser muito poucos aqueles que chegam perto disso podem ser comparados. São certamente muito poucos. E ela já escreveu 56 livros e organizou 32, sem falar nas centenas de artigos. E recentemente, inclusive, provavelmente muitos dos que estão nos assistindo tiveram contato com o período em que ela foi titular da cátedra Oscar Sala, né? Pode passar, Sérgio, por favor? Então, os dois, em geral, a gente pede para todos os colegas que são entrevistados para destacarem duas das suas publicações, e no caso, a Lúcia indicou essa Inteligência Artificial é Inteligente, que é um livro bem recente, e o livro, em seguida, Neo-Humano, que já foi de 22, então já tem um aninho e pouco aí, e que, na verdade, contém um capítulo exatamente com o título do outro livro. E eu recomendo muito a leitura do Neo-Humano. O Inteligência Artificial ainda não mergulhei nesse assunto, mas a ideia dessa sétima revolução cognitiva me pareceu importantíssima, e eu ainda não terminei de ler, mas assim, com certeza altamente recomendável para as pessoas que se interessarem por esses, ou se interessarão por esta série, né, sobre complexidade. Por favor, Sérgio. Então, a Márcia, que já participou das 2 primeiras e continuará participando da série toda, eu espero, ela é uma jornalista com uma carreira totalmente na USP e hoje é a máxima responsável do sistema de comunicação, ou quase, vamos dizer assim. Então, os que já assistiram alguma ou as 2 anteriores já a conhecem bem. E eu só vou fazer questão de agradecer mais uma vez. Ela está participando, ela está nos ajudando, porque sem o trabalho, sem a participação dela, com certeza nós não alcançaríamos o mesmo resultado. Sérgio? Bom, a palavra é com a Márcia agora. Bom, boa tarde, professora Deli, boa tarde, professora Lúcia. Queria agradecer a presença de todos aqui.
Professora Lúcia, eu vou começar nossa conversa hoje do mesmo jeito que eu comecei as duas conversas anteriores, que é exatamente pelo ponto de partida de uma conversa que a gente teve um tempo atrás, professor Zaili, eu, professor Marcos Bucheridi, sobre se existe ou não uma ciência da complexidade. Essa é a minha primeira pergunta, professor. Existe uma ciência ou ciências da complexidade, como alguns autores também dizem? Eu creio que sim. Contanto que a gente não compreenda a ciência como uma coisa estática, a ciência metabólica. Bom, já fui te respondendo abruptamente e não agradeci, Zé Eli, por esse convite. Obrigada a me trazer de volta para não é, o Instituto de Estudos Especiais da USP, reencontrar o Sérgio, a Sandra. Muito obrigada, José Eli. É um prazer, não é, estar aqui para falar de um assunto que está no coração do meu trabalho há décadas. Então, voltando, Márcia, muito obrigada também pela sua presença e a presença daqueles que estão aqui compartilhando esse momento conosco. Eu não tenho uma concepção, a ciência nunca é acabada. A ciência é metabólica. E a ciência é o meio pelo qual a inteligência humana cresce. A inteligência humana cresce. Claro que há outras formas de conhecimento, senso comum, experiência vivida, etc. Mas o conhecimento que nos é dado pela ciência é um conhecimento com garantias de que as conclusões provisórias a que ela chega sejam válidas durante algum tempo. Então, ela é metabólica por princípio. Então, claro, quem está seguindo, não é, o pensamento da cibernética, que começou primeira cibernética, segunda cibernética, hoje já se fala em terceira cibernética, não é, com sistemas de simulação computacionais. Então, já existe um acervo conceitual, inclusive conceitos que a gente utiliza, tendencialidade, emergência, sistemas complexos adaptativos, estruturas dissipativas, autopoieses, que as pessoas da área de humanidades, não é, apreciam muito e utilizam muito, autopoieses, ou seja, uma criatividade interna dos sistemas orgânicos e de vida, e, portanto, um sistema que opera principalmente no humano, onde a complexidade atinge seu nível mais elaborado. Então, teoria do caos, tem até filmes ridículos, mas que vão incorporando. Como que nós vamos dizer que não existe? Por outro lado, eu sigo o seguinte princípio: não bloqueie o caminho do conhecimento. Então, você dizer não existe, é impossível, você, de certa forma, está bloqueando o caminho do conhecimento. A inteligência é como a vida. Ela não pode parar de crescer. E ela vai ocupando todos os espaços disponíveis. A única trava é a trava da ética, que ela opera na biologia, né, no sistema nuclear, etc. Então, lá tem uma trava da ética. Só para terminar. Eu concebo, não é? Eu trabalhei muito com filosofia, menos com história da ciência, mas bastante com filosofia da ciência. As ciências, elas se constituem como tal porque elas vão desenvolvendo conceitos que vão se agregando. Porque sem os conceitos, nós não podemos chamar de ciência, mas a complexidade, as teorias da complexidade já têm um corpo de conceitos que permite, inclusive, que a gente comece a classificar este corpo de conceitos.
Depois da classificação vem a descrição dos sistemas complexos. E, por fim, aplicações. Mas, quando a gente fala em ciências da complexidade, eu gosto do nome ciências, como nas ciências cognitivas, existe um discurso sobre a complexidade, que é um discurso. Ele é bastante metafórico, e que vai ajudando a divulgar a necessidade da existência dessa ciência. Mas daí existe um corpo teórico, conceitual, que não adianta falar que não existe, porque existe. Então, eu acho que ela já se constitui como uma ciência, contanto que a gente compreenda a ciência como metabólica. Ela está sempre em perpétuo crescimento. Professora, no seu livro Neo-Humano, A Sétima Revolução Cognitiva dos Sapiens, que eu recomendo a leitura para todo mundo que está assistindo a gente agora, uma das suas primeiras afirmações, logo na introdução, se eu não me engano, é que a inteligência dos sapiens passa por um processo progressivo de crescimento de complexidade que se baseia, em especial, na linguagem. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, tendo em vista exatamente essa abordagem complexa. Então, essa é a diferença. Eu sou uma evolucionista tucu. Não adianta você ser evolucionista numa área e não ser na outra. E eu devo declarar que esse meu pensamento evolucionista tucu, ele foi um pouco, que eu posso dizer, atrapalhado pelo estruturalismo. O estruturalismo é anti-evolucionista. O estruturalismo é sincrônico. E ele esqueceu a diacronia. Mas é só agora, porque houve uma época na minha vida em que eu falo, eu não fiquei mergulhada, eu fiquei afogada no estruturalismo. E daí eu me considero uma especialista nos pós-estruturalistas. Lacan, Foucault. Eu li os pós-estruturalistas nos anos 70. Eles já estavam traduzidos aqui no Brasil pela editora Perspectiva, que, de certa forma, se antecipou. Imagine que eu fui para os Estados Unidos, acho que ainda anos 80, e eles falavam em pós-estruturalismo, eu não sabia o que era, porque aqui no Brasil nós lemos os estruturalistas junto com os pós-estruturalistas. Bom, hoje, então, eu tenho uma visão um pouco mais crítica do que eu conseguia ter na época do pós-estruturalismo, que ele é muito sincrônico. Mas o que eu ganhei com estruturalismo e pós-estruturalismo, pró-estruturalismo. A questão, eles são heideggerianos, não é? Principalmente Derrida, são heideggerianos. Mesmo Lacan. Então, o que eu ganhei deles? Essa centralidade, eu não gosto da palavra centralidade, mas não tenho outra. Ou seja, a importância da linguagem na constituição da cultura humana. E aí eu sigo um axioma do Humberto Eco, que eu, inclusive, complemento. Não há cultura sem linguagem. Isso já vale, inclusive, no mundo biológico. O que a gente tem lá é um sistema de codificação, que é um sistema de linguagem. Então, não há cultura sem comunicação. E não há comunicação sem linguagem. Isso está na base do meu livro, Leon. Não há sem linguagem. E daí eu complemento. E não há linguagem que não disponha de um meio de transmissão. No humano, começa aqui, no nosso aparelho fonador. Então, com as culturas da oralidade, que foram crescendo em complexidade. Está na base do meu pensamento, não é?
o crescimento da complexidade dos processos culturais que são constitutivos dos sapiens. Mas como é que a senhora vê essa relação entre essa sétima revolução cognitiva, né, que a senhora fala no livro, e a emergência de sistemas cognitivos mais complexos? Os sistemas cognitivos mais complexos, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Meu livro tem um recorte e uma modéstia. Ele é modesto. Eu não explico a evolução dos sapiens sob todos os pontos de vista. Nem teria essa capacidade, né? Eu explico a evolução cultural. A chave da evolução cultural está no crescimento dos meios de transmissão da inteligência e do pensamento, da cognição humana. Então, a base é a linguagem, mas outro ponto, não é, que eu posso explicitar, não é, essa questão que você me deu, é que não apenas que a linguagem é esquecida, mas também que essa evolução é devida ao quê? A inteligência, ela nasce, a inteligência humana, a cognição humana, nasce da linguagem. Qual é o meio primeiro de transmissão da linguagem? Que, inclusive, nós estamos utilizando aqui, só que com outras mediações. Qual é o primeiro meio de transmissão de linguagem? É a oralidade que está no nosso corpo. E a memória? Não é? Não adianta você ter uma inteligência se essa inteligência não é internalizada na memória de uma cultura. A memória, ela é biológica, mortal. Então, muito rapidamente, o ser humano transfere a sua memória biológica para meios de comunicação, meios de fixação da cultura, dos mais simples, que vão ficando cada vez mais complexos, para fora do corpo biológico. E assim a memória humana, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Como as ciências da complexidade influenciam? Márcia, Quer falar, professor? eu não, só quero bagunçar um pouquinho, mas eu acho que ajudar os que estão acompanhando a entenderem melhor, porque é possível, suponho, que alguém que não tenha tido contato nenhum ainda com uma tese, com um livro, fala sétimo, quais são as 6 anteriores? E Isso. como a Lúcia só mencionou agora a primeira, né, a oralidade, eu só para informar, por uma questão aqui realmente de passar a informação, mas talvez isso também ajude a Lúcia a comentar na mesma linha. A segunda é a cultura da escrita, a terceira é a cultura do livro, a quarta é a cultura de massas, a quinta é a cultura das mídias, a sexta é a revolução cognitiva, a sexta revolução é a do digital, e agora a cultura de dados como sétima revolução. Então, eu imagino que a Lúcia queira explicar melhor isso, mas pelo menos, mesmo que a gente não entre muito por aí, pelo menos quem está te ouvindo sabe do que a gente está falando quando a gente fala de sétima, né? Porque, aliás, eu aproveito para te fazer essa pergunta, Lúcia. Não é comum, né, que não são muitos os autores que apresentam a ideia de que são 7. Isso me deu a impressão de ser uma originalidade tua. Você sabe que, por causa da apresentação do César, ele me levou de volta para o Kevin Kelly. Eu abandonei o Kevin Kelly porque eu achei
o pensamento dele muito teleológico. Hum, Não é? É, inclusive, o estruturalismo foi bom porque ele nos livrou do pensamento teleológico. Ou hum, seja, que o fim já está pré-determinado no início. Isso também está lá no Aristóteles, nas 4 causas do Aristóteles. Então, nos livrou. Então, eu achei ele muito teleológico. Mas você sabe que eu fui retornar ao livro dele e ele fala de uma 7ª revolução? Foi por hum, isso que eu não me conformei de ter esquecido do uhum. Kevin Kelly, quando escrevi meu livro. Então, olha que crença ridícula que eu cultivei na minha cabeça, que eu era original em propor a 7ª revolução. Hum, Mas, inclusive, as anteriores dele são muito similares às minhas. Qual hum, é a diferença? Em cada capítulo do meu livro, eu penetrei profundamente. Inclusive, quando a gente fala de a, a escrita, as pessoas pensam que a escrita é essa escrita que a gente tem hoje, hum, inclusive no WhatsApp. Não, a escrita começou nas grutas. Aquilo é hum, uma forma de escrita. Por outro lado, teve um momento no desenvolvimento, não é, da cultura humana, em que a escrita e a imagem se dissociaram, que é justamente no Renascimento, elas começaram, ou mesmo na era medieval, elas se dissociaram. Mas teve um tempo em que escrita e imagem, por exemplo, as imagens no corpo eram formas de escritura. uhum, Então, a escritura ela teve um caminho. É linda a história da escritura. E há várias formas de escritura. O problema é que, quando foi implantado no mundo grego a escritura alfabética, aí ela simplesmente dominou todas as outras, porque uhum. ela é altamente racional e econômica. Foi uma Bom, descoberta que só no século XX, no estruturalismo, é que foram se dar conta do valor dessa descoberta, que com poucos sons nós somos capazes, por exemplo, 22, 24, 26 sons, qualquer língua se constitui. Então, ela é altamente econômica e, de uma certa forma, agora que nós estamos na era do decolonial, isso explica, não é, a soberania do desenvolvimento da ciência no mundo ocidental. uhum, Espero ter respondido. Bom, se surgir depois, não é, hum. nas perguntas, se surgir a curiosidade, mas não quero transformar isso aqui numa repetição do meu livro. Não estamos Mas puxando porque é importante, não é? A escrita, daí para frente é mais conhecido. A Gutenberg, a cultura do livro, que levou 5 séculos e que perde a soberania, vou falar bem rapidamente, perde a soberania com a Revolução Industrial, que trouxe máquinas já com uma certa inteligência. Câmera fotográfica, telégrafo, gramofone. uhum, Isso provocou uma crise na soberania da linguagem escrita, não é? De Gutenberg e na cultura do livro. Isso tem provocado um grande problema no modelo tradicional de ensino e de aprendizagem e o modelo da escolaridade, que está ainda muito baseada numa cultura que sofreu já uma crise do século XIX. Então, aí vem cultura de massas, que aumenta com rádio, TV, e essa enorme revolução que nós estamos atravessando, que é a cultura digital. Tem gente que não gosta da palavra revolução, mas a gente não tem outra melhor. quem não gosta de revolução acha sempre alguma outra coisa que quer dizer a mesma coisa. Márcia, Oi. você Continua. retoma o fio da meada, né?
Sim, voltando então um pouquinho agora, professora, para essa sétima revolução cognitiva, que a gente acaba chegando na inteligência artificial. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho como as ciências da complexidade influenciam o que a gente compreende da inteligência artificial hoje e dessa capacidade que ela tem de simular a inteligência humana. E se simular é um verbo adequado nesse sentido. Márcia, essa frase, não é, simular a inteligência humana, ela tem que ser relativizada. O que a inteligência artificial faz? Ela expande, ela amplifica uma parte daquilo que constitui a inteligência humana. A inteligência humana é muito misturada. Então, vamos ficar, não é, para não entrar na questão de que a nossa inteligência ela é híbrida, ela se mistura com desejo, vontade, ela se mistura com questões muito psicológicas. Vamos ficar só naqueles 3 princípios que permitem o desenvolvimento da ciência, que são os raciocínios humanos. A ciência está baseada em formas de raciocínio, não é? O que diferencia o conhecimento científico de um conhecimento de senso comum, que é todo misturado. Ora, a inteligência artificial, todo mundo fala, não é? É um desenvolvimento bastante sofisticado da estatística. São diferentes formas de estatística que estão lá. Por outro lado, a inteligência artificial não é um monolito. Os algoritmos são treinados, eles são treinados em função de formas dedutivas. Então, só para complementar e chegar lá ao ponto da tua pergunta, a inteligência artificial, ela trabalha com um setor da inteligência humana, que é a inteligência dedutiva, matemática, estatística, e alcança resultados que a inteligência humana não consegue, porque ela é alimentada por bilhões de dados. Por isso que nós estamos agora, na sétima evolução, nós estamos na era da dataficação. Eu já começo a imaginar que a 8ª não vai demorar com o computador quântico. Embora eu assisti recentemente uma palestra de um especialista, e felizmente a quântica ela está ainda engatinhando, não é? Então, é até bom para nós, porque é o sistema adaptativo humano que não está conseguindo acompanhar a aceleração, não apenas o sistema adaptativo humano, mas os efeitos, não é, que o humano provoca na própria biosfera. Mas essa é a especialidade do José Eli, e eu fico constrangida de falar sobre isso na frente dele. Então, a inteligência, por enquanto, a inteligência artificial está muito, muito longe de substituir ou simular toda a hibridação. A inteligência humana é híbrida, principalmente porque a inteligência artificial está fechada. Ela está fechada. Ela não tem senso comum. Mesmo, olha a dificuldade dos robôs humanoides para se locomover no mundo, que é uma coisa que a criança já vai aprendendo, bebê. Não é? A inteligência humana ela se desenvolve a partir da nossa adaptabilidade ao mundo externo, que é o princípio dos sistemas complexos, fora do equilíbrio, e adaptativos. Como que a senhora vê essa questão da adaptação e da emergência das propriedades complexas nesses sistemas artificiais? Olha, é isso que eu acabei de falar. Os sistemas artificiais, primeiro que eles são
os algoritmos são dedutivos. Segundo, eles não têm senso comum. Então, por isso que hoje não é a gente fala chat GPT, mas agora já tem chat GPT-4, já tem outros sistemas que estão competindo com o chat GPT. Mas o grande problema, por que ele fala bobagem? Ele fala bobagem porque ele não tem a realidade externa. Isso é importantíssimo na inteligência humana. É o que eu falo sempre. A gente vai desenvolvendo teorias. Eu sou uma pragmaticista, não uma pragmática, não é? Porque o pragmatismo americano ele é ainda muito baseado na causa e efeito. Não, pragmaticista. Quais são as consequências daquilo, não é? De uma teoria no longo curso do tempo, no imediato e no longo curso do tempo. Então, eu digo sempre, quer dizer, uma teoria existe, mas ela só tem o seu valor na medida em que a realidade, não é, os ventos da realidade sopram em favor dela. Então, eu acho que, por enquanto, porque a ciência não para de crescer, e o desenvolvimento da inteligência artificial tem sido muito, muito acelerado, nós não podemos falar em sistemas adaptativos por enquanto. Embora alguns teóricos da inteligência artificial já estejam falando em processo de emergência, não é? Aquelas camadas e camadas e camadas de redes neurais cujas propriedades, não é? O sistema de valores e retroação, dá para a gente pensar a partir de alguns conceitos da ciência da complexidade. Mas sistemas adaptativos complexos são sistemas abertos. A relação entre o interior do sistema e o exterior, e aí vem a adaptação. O José Eli também é mais especialista nisso do que eu. Mas nesse contexto não seria possível, por exemplo, uma inteligência artificial aprender e se adaptar em ambientes dinâmicos e deixar de ser essa coisa tão fechada? É o sonho dos robôs humanoides. Mas, por enquanto, não. São sistemas fechados. Então, aí as teorias da complexidade nos ajudam a compreender a diferença. Isso falta, né, para as pessoas que falam sobre inteligência artificial. Vai nos substituir e amedrontam, não é, contra isso. A diferença é que, por enquanto, são sistemas absolutamente fechados, dedutivos, fechados, estatísticos, operações lógicas, que não tem nada a ver com o mundo exterior. Enquanto que o humano ele está no mundo, reagindo ao mundo. Nós existimos como corpos materiais, reagindo às pressões, não é? A tudo aquilo que nos desafia e que nós chamamos de realidade. Não tem realidade. Essa é a discussão que a gente faz. Artificial. É a discussão que a gente faz no jornalismo de por que o chat GPT, por exemplo, jamais substituiria um repórter na rua, né, professora? Exatamente claro que essa. Não. Então, olha, sabe que eu estou começando agora, Márcia, escrevendo com. Porque é muito importante a gente pensar agora a inteligência. Não é? Esses chats que estão aparecendo no jornalismo. Porque eu venho do mundo acadêmico. No mundo acadêmico, eu já estou pensando junto com os meus orientandos. Mas agora, eu estou começando um livrinho sobre esses bots e um jornalismo. Claro que eu estou acompanhada por 2 jornalistas, não é? Porque
como eu não tenho a atividade prática, então é isso, o jornalismo não é feito só um jornalista, não é? São muitas mediações. E essas mediações, aliás, essa é a característica fundamental do jornalismo, é traduzir o acontecimento, a realidade, aquilo que nós chamamos de notícia, e a fidelidade àquilo que aconteceu, que é tarefa do jornalista e da ética do jornalista. Professora, dando um passo para trás, vamos voltar um pouquinho. Eu me desviei aqui nessa última pergunta, vamos voltar um pouquinho para as ciências da complexidade. As ciências da complexidade, elas nos levam a repensar um pouco também a natureza da cognição, da mente. Você traz isso no seu trabalho de uma maneira bem interessante. Queria que você falasse um pouquinho, professora, como isso se traduz na forma como a gente entende inteligência quando a gente fala em inteligência artificial. Bem, definição de inteligência dizem que é impossível, mas tem autores, não é, que já chegaram eu trabalho isso no meu livro. A inteligência artificial é inteligente. Porque como eu trabalho muito com cognição, semiótica, a questão da inteligência é uma questão central no meu trabalho e nas minhas pesquisas. O que constitui a inteligência? Então, a gente nunca pode partir, não é, para definir inteligência. Tem autores que levantaram, parece que 127 definições de inteligência. Aí foram extraindo dessas 127 o que é comum a todas elas, para chegar a uma definição de inteligência que não foi extraída da inteligência humana, que não foi extraída da inteligência. Hoje se fala em inteligência das florestas, hoje se fala, não é, da revolução das plantas, florestas pensam, e o que é uma maravilha para a gente se livrar dessa ideia de que inteligência é só humana. Embora isso significa que nós não podemos tomar a inteligência humana como modelo para as outras. Então, as florestas têm uma forma de inteligência. Eu gosto muito do livro, não é, do Darwin, sobre os afetos. Esse livro eu li bastante, porque para a gente se livrar daquela ideia cartesiana de que os animais são máquinas imbecis, burras. Então, eles têm formas de inteligência. Então, é difícil definir inteligência, mas é possível chegar a uma definição geral, que é, o que é? É uma ação movida por propósitos. Eu trabalho isso no meu... Claro que daí eu me baseio muito não é na teoria do Peirce sobre inteligência, que é uma ação movida para um propósito, para um alvo. Só que isso é ação inteligente. Só que ela precisa de uma ação eficiente que possa executar os passos que levam a este alvo. Mas tem um terceiro elemento, que é o acaso, de modo que nunca podemos saber como é que esse alvo de fato vai ser atingido. Então, essa definição de inteligência, que é bastante, como que eu posso dizer, geral, ela permite que eu aplique essa noção ao mundo humano, que é extremamente complexo, a inteligência de um inseto, que, aliás, a robótica começou por aí, né? Estudar o comportamento dos insetos e que tipo de inteligência está lá, e também a inteligência artificial. Professor Zeli, quer fazer algum comentário? Alguma pergunta?
Sim, Márcia, eu vou pedir que você entre junto, né? Não vai ser uma divisão assim de que você fez o início e eu vou Sim. fazer tudo. Mas eu vou mudar um pouco o curso, talvez, da conversa, fazendo uma pergunta que não é difícil de responder, com certeza, mas que puxa pela memória e tal. Lúcia, eu queria, assim, que você tentasse lembrar qual foi o momento e por quê, em que circunstâncias que você começou a pensar em complexidade, nessa noção, nesse talvez conceito, quer dizer, quando é que isso apareceu? Eu te pergunto isso até porque eu quero te dar a oportunidade de fazer uma coisa um pouco meio autobiográfica, porque semiótica, que é a sua, vamos dizer, base original, se eu entendi bem, né? Hum? Não é uma coisa que seja conhecida, entendida. Tem, quer dizer, a maior parte das pessoas, e eu me incluo nisso, se fossem instadas a dizer o que é semiótica, ficariam em maus lençóis. Então, como você, vamos dizer, se eu entendi bem, começou a estudar, né, principalmente por esse veio, eu até lembrei, sabe do quê? Quando eu era estudante, eu fui a uma conferência do Humberto Eco, em São Paulo, no Mackenzie, puxado, acho que pelo Décio Pinhatari, ele que deve ter convidado. Humberto Eco, na época, não era sequer conhecido como ele se tornou depois, né? Mas, por exemplo, durante toda a minha vida, quase tudo que eu fiz, pesquisei, etc., eu nunca fui levado a ir além de um. Então, eu estou assim, querendo aproveitar a oportunidade para que quase que se você deu uma espécie de aula, ao mesmo tempo, aula introdutória sobre semiótica e a relação com a complexidade. Então, a minha pergunta é assim, quando foi que você descobriu a complexidade? Meio que vai te levar a voltar aos tempos que você começou a estudar semiótica, eu suponho. É Bom, muito complicado responder essa pergunta, não? não, de jeito nenhum. Hum. É, Zé Eli, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Uhum. E por uma profunda curiosidade que eu não consigo controlar. Então, desde 11 anos de idade, estudava mapas de geografia, enfim. Então, é, a minha história é uma história, eu nem sei, eu nem me chamo mais só de semioticista, mas eu Uhum. vou te explicar. Eu venho da uma formação de humanidades, né? Eu venho de uma formação de humanidades. Me apaixonei por línguas, estudei música desde 6 anos de idade, formação em música, em dança e etc. Daí fiz letras, literatura, me especializei em literatura, linguística. E aí, na pós-graduação, fui aluna dos Poetas Concretos, foi quando, não, antes deles, eu dava aula na cultura inglesa e ouvia a palavra semiótica. Eu falei, o que será isso? E daí aquilo me chamou a atenção e fui correndo atrás, aí fui aluna deles, aquilo caiu assim, para satisfazer minha curiosidade. Então, eu fui, olha, só para você ter uma ideia, eu fui vice-presidente da Associação Internacional durante 10 anos, junto com Uhum. Humberto Eco. Ele era representante da Itália, eu era representante do Brasil. Convivi muito com Humberto Eco. Ele ficou muito famoso depois do Nome da Rosa. É. Bem, as semióticas, como ciência, ela é um exemplo da complexidade, porque não Uhum. existe uma semiótica, são muitas. E é difícil você saber o que elas têm em comum.
eu acho que o que elas têm em comum é o alvo, o ideal que elas pretendem atingir. Compreender por que o ser humano é capaz de dar sentido às coisas. Mas, então, no começo, eu explorei todas as semióticas, discursiva, daí a semiótica da cultura, mas me especializei na semiótica filosófica de Peirce. Ora, a teoria peirciana é de uma... Inclusive, nisso, eu me aproximei muito do Humberto Eco, mas eu faço essa crítica, o que é uma ousadia, porque era um gênio. Ele não leu Peirce como eu deveria. Eu fui presidente, não é a única presidente. Não estou querendo me gabar, porque eu tenho uma modéstia que eu herdei de Borges, só nós conhecemos nossos severos limites. Então, é assim, não é fruto dessa vontade de saber. Então, aí que aconteceu? Ele não fez a leitura do Peirce como devia. É uma teoria, é uma ciência filosófica. Daí já se dá uma ruptura. Difícil explicar, não é? Eu tentei responder nesse livrinho que acabou por me marcar, esse livrinho que é semiótica, e continua vendendo até hoje. Ele é muito utilizado em vários cursos, não é, de humanidades e de jornalismo, arquitetura, design, publicidade. Mas esse livrinho é um livrinho. Ele é um livrinho. Eu só fiquei na parte da fenomenologia. A parte de semiótica mesmo, eu nem cheguei muito a desenvolver. E outro livro que é muito vendido meu é Semiótica Aplicada. Mas o coração do meu trabalho, onde eu exploro mais profundamente a semiótica é uma das ciências. Está no coração das ciências normativas de Peirce, que são semiótica, que estuda as formas de pensamento. Mas o pensamento ele não tem autonomia. As ciências normativas são as ciências que guiam os ideais humanos. O pensamento precisa ser guiado, porque nossas convicções guiam nossa forma de agir. Nós agimos no mundo a partir daquilo que nós acreditamos. Então, veja bem, por isso que a gente tem que cultivar o pensamento. Por isso a educação é tão importante. Porque nós vamos agir de acordo com aquilo, de acordo com as nossas convicções. Mas daí é mais lindo ainda. Eu estou simplificando, e quando eu simplifico, toda a simplificação da ciência é muito perigosa, porque ela cai na mão dos epígonos. Olha o que aconteceu e que você mostra tanto no seu livro. O que aconteceu com a teoria darwiniana caiu na mão de distorções e até perversões. E com o Peirce acontece a mesma coisa. Todo grande pensador, ele fica submetido a isso. Deixa eu só complementar. Aí eu vou falar quando apareceu a complexidade. Aí, nossas ações têm que ser guiadas por ideais. Quais são os ideais? Evidentemente, os ideais mais legítimos são aqueles que nos guiam para o bem comum, a nossa ação movida para o bem comum. Isso é tudo muito bonito, mas quando chegou? O Peirce é um evolucionista. Então, nos anos 90, ganhei uma bolsa, EAD foi depois. Eu ganhei uma bolsa do CNPq e Fulbright para estudar evolucionismo. E ele é inseparável
Não dá para você ser um evolucionista se você não pensa a evolução como forma de crescimento da complexidade. Foi aí que eu comecei a estudar Darwin, pós-darwinistas, neo-darwinistas. Mas aí teve um desvio, quando eu percebi que não dava para eu seguir o processo evolutivo e de crescimento da complexidade da cultura a partir de um paradigma biológico. Mas eu tenho mais coisa para dizer sobre isso, mas não quero levar muito tempo, que eu gosto de dialogar. Tá bom. O que eu entendi é que, na verdade, você chegou à complexidade via Peirce. Foi quando você começou a estudar Peirce que esse problema já apareceu. Não. Quando eu comecei a me interessar pelo problema da evolução. Não. O evolucionismo. Eu não gosto de ismo também, porque ismo mas da evolução. Como é que se dá a evolução? Não apenas a evolução humana, mas a evolução da biosfera e a evolução do cosmos. E eu interrompi essa pesquisa, viu, Zé Eli, porque eu vi que eu não ia alcançar essa complexidade. Então, foi aí que eu fui direcionando para a complexidade da cultura. Professora, a impressão que eu tenho ouvindo você falar é que a complexidade acabou sendo um caminho natural, conforme você foi avançando e os problemas foram se tornando mais complexos, você foi buscando abordagens mais complexas para tratar esses problemas. Márcia, obrigada, eu não seria capaz de dizer isso. Porque o caminho do conhecimento, quando você assume seguir este caminho, ele é espontâneo. As ideias vão surgindo e vão te conduzindo. Eu acho tão lindo isso. Não tem... Você vai para um projeto, aquele projeto acaba te levando para uma continuidade com outros projetos, e o teu pensamento ele vai ficando cada vez mais complexo. Agora, eu tenho um princípio. Daí explica porque eu escrevi tantos livros. Eu não escrevi livros porque tem que vender. Não. Eu escrevi tantos livros porque se você faz uma pesquisa e não escreve, sai da sua cabeça. Você esquece. É a memória que você estava falando no começo. É paradoxal. A memória, ela tem, o paradoxo dela é o esquecimento. Então, está na base, não é, do que eu desenvolvi no meu livro do Neo-Humano. Precisa colocar, então eu pratico. Você precisa colocar o fruto da sua pesquisa em forma escrita. Agora a gente tem outros meios. Encontrei foi ontem na Unicamp, um rapaz falou, eu tenho assistido os seus YouTubes. Então, ele está conhecendo o meu trabalho mais pelas gravações que eu fiz, graças à pandemia, porque antes eu não fazia isso. Eu só escrevia. Então, é isso. O caminho do conhecimento é muito espontâneo, ele vai criando exigências próprias. É por isso que a ciência não para de crescer. E a complexidade vai aumentando. E isso entra também meio em contraponto com o sistema fechado que ainda é hoje a inteligência artificial, né? Que ela não tem esse percurso. Então, ela se desenvolve em função daquilo que os próprios cientistas e desenvolvedores querem descobrir e avançar. Então, não é culpa dela. Você não pode bloquear o caminho da ciência. E é a grande discussão hoje que a gente tem em termos da necessidade de regulamentação, mas uma regulamentação
que não cerceie, não é, o desejo do pesquisador. O que o pesquisador deseja é avançar no conhecimento. Então, mas dentro dessa perspectiva, professora, e dessa abordagem complexa, como é que a gente pode entender um pouco esse desafio ético da inteligência artificial hoje? Exatamente essa coisa do pesquisador que quer avançar, mas até que ponto ele deve ou não avançar? Olha, eu tenho desenvolvido a ideia, a inteligência artificial é inseparável do humano. Ela é alimentada por dados humanos. O ser humano é, por princípio, preconceituoso. Preconceituoso. Nós não somos santos. E os piores preconceitos são inconscientes. Então, inclusive, trabalhei muito com o problema da mentira, fake news, deepfakes, etc. A linguagem humana é ambígua. Ela tem ardis. É por isso que matemáticos, lógicos, cientistas da computação trabalham com uma outra linguagem. Então, o que acontece? Eu tenho desenvolvido a ideia, é o grande problema hoje da inteligência artificial, mas não é dela isoladamente. Ela é alimentada por dados humanos, os bancos de dados são selecionados por humanos, os algoritmos são treinados por humanos, e os resultados são aplicados a determinadas circunstâncias. O que acontece? Eu posso confiar nesses resultados sem que tenha uma curadoria? Por outro lado, o conhecimento da inteligência artificial ele implica multidisciplinaridade. Não é? Não são os engenheiros sozinhos que entendem, nem os cientistas da computação. Então, a questão da ética é uma das questões mais cruciais no mundo cotidiano, não apenas na inteligência artificial, mas também porque ela está envolvida, inclusive nos algoritmos que hoje comandam a nossa vida. Nas redes, existem algoritmos seus e meus. E eles vão monitorando e controlando. Então, a questão da ética é a mais fundamental hoje. Só para terminar a pergunta que você me fez, vamos parar de achar que ética são meia dúzia de regrinhas de bom comportamento. Isso é moral, moral dos costumes, né? Que os pais já ensinam para os filhos. Não fala de boca aberta, não diz isso para uma pessoa. Não. A ética é aquilo, é a ciência mais importante, é a ciência humana mais importante, aquilo que guia os ideais humanos. Ocorre que, com o capitalismo e o desenvolvimento do capitalismo, difícil falar capitalismo, inclusive Zé Iri fala isso no livro dele, que também é uma palavra. Como que nós vamos definir capitalismo se ele próprio está em evolução? E hoje a gente fala capitalismo de plataforma, capitalismo de dados, capitalismo de vigilância e etc. Mas o que é importante a gente ver que comanda, não é, o capitalismo, é que os ideais humanos que deveriam guiar a vida humana foram transformados em quê? Lucro. No lucro. O dinheiro é o ideal último hoje da vida. E isso significa a era da ganância. Nós entramos na era da ganância. Então, olha como... Eu não acredito em outra coisa, tudo, não é, que eu costumo pensar, senão na educação. Educação desde a mais tenra idade.
para que a gente consiga reaver, não é, é difícil, mas quer que o ser humano consiga reaver esse vetor, não o bem como uma abstração, mas que a vida humana seja mais regulada pela razoabilidade, que a vida seja mais razoável. Professor Zeli? Está sem áudio, professor. Toda vez que eu tiro, depois eu não lembro. Eu estou num dilema aqui em relação à próxima pergunta, porque chegou uma pergunta de alguém que provavelmente conhece, a Lúcia, eu, já, ou agora ou depois, e a pergunta que eu tinha pensado em fazer. Então, acho que eu vou fazer a dele, depois eu volto para a minha linha de. Então, o pessoa que mandou a pergunta chama-se Renan Baggio. Ah, sim, foi meu aluno. Ah, Sim. Então, ele faz uma série de elogios não vou ficar lendo, e depois, assim, de um ponto de vista pragmaticista, porque a pergunta foi vinculada ao momento que você se referiu à pragmática, né? Há uma tendência à organização imperante na busca pelo summum bonum, se assim podemos dizer grosseiramente. Bom, então aí, como devemos compreender o papel da teoria da complexidade nessa busca, uma vez que, à primeira vista, ela parece contrastar com o posicionamento pragmaticista? Quer que eu repita? não, eu entendi. Hum. Ele foi meu aluno, eu participei da banca, não é? Li a tese dele, ele estudou bastante profundamente Peirce, então já há um diálogo, não é? Pregresso entre nós, mas eu não vejo, não posso compreender em que medida a complexidade pode ser antagônica e as teorias da complexidade antagônicas ao summum bonum. Não é? O summum bonum é o admirável. Summum bonum quer dizer qual o bem último que pode guiar a vida humana, as sociedades humanas, as organizações humanas. Pelo que elas podem, quer dizer, nossa vida é movida por ideais. Então, são esses ideais que determinam, a maneira como a gente age. Então, eu não sei por quê, eu não vejo nenhuma oposição, nenhuma contradição, ao contrário, porque se a gente explora mais profundamente o desenvolvimento dos anos 50 para cá, das teorias da complexidade, porque não adianta a gente falar que não existem, existem. É só saber explorar. Não vejo contradição. No sentido, tá bom. As teorias da complexidade, elas crescem rumo ao quê? Fazem parte da ciência. Então, para Peirce, o summum bonum não dispensa a ciência, porque é a ciência que é a área, não é, de todas as atividades humanas, é a área onde os critérios éticos são mais regrados. Tanto é que existe uma ética da ciência. Uma pessoa que mente na ciência, ele sofre sanção. O mundo da ciência é um mundo muito mais sofisticado do que a gente pode imaginar.
Como é que cresce o prestígio de um cientista? Pela avaliação dos pares. E os pares são aqueles que levaram a investigação tão longe quanto ele. Então, quanto aquele cientista, não é? Ou aquele filósofo. Então, não vejo uma oposição aí. Se a gente levar a comparação um pouco mais longe, a gente vai ver que os ideais da ciência, eles acabam sendo ideais, não é? E aqui no caso da ciência da complexidade, são ideais que estão de acordo com o Schumann Bohm. Ok. Eu queria chamar a atenção, aproveitar a oportunidade, chamar a atenção de que nós vínhamos falando de ciência ou ciências da complexidade, e agora passou a ser teoria. Eu acho que é uma diferença muito grande entre essas duas coisas, e notei muito que você sempre se referiu, Lúcia, a teorias no plural, teorias da complexidade. Na pergunta, não. Na pergunta vem uma coisa que também é muito comum. Tem gente que acha que existe uma teoria da complexidade no singular. Eu gostaria muito de tomar conhecimento, de ser apresentada essa teoria singular da complexidade. Que não acontece. Nós estamos fazendo esse, essa proposta de série justamente por partir do princípio de que tem muito pouca coisa que a gente possa considerar comum no meio científico que defina isso que a gente está chamando de complexidade. Então, a gente tentou destacar na sinopse todo o debate sobre a emergência, que é uma coisa extremamente controversa, e todo o debate sobre a auto-organização, que é igualmente controverso. Mas não vai muito além disso aquilo que a gente, em princípio, enfim, só quis aproveitar a deixa aí da pergunta, o estágio singular, para fazer essa observação. Mas o que eu queria emendar e te perguntar, Lúcio, é se você poderia eventualmente comentar os dois colegas anteriores que eu não acredito que você tenha tido tempo de assistir inteira as duas, mas daquilo pouco que você assistiu do César e da Maria Eunice, se você poderia comentar, né, tendo em vista que o objeto central da série é procurar esclarecer o máximo possível quais são as visões sobre a complexidade. Então, eu assisti, não inteira, cada uma delas, mas o suficiente. O suficiente para poder responder sua pergunta. A Maria Eunice eu já conheço há muitos anos. Nós trabalhamos numa área relativamente comum, que são as ciências cognitivas. Só que, claro, né, ela tem o perfil dela e eu tenho o meu. Mas a gente tem dialogado muito ao longo dos anos. Ela participa de todos os eventos de pragmatismo, que são eventos anuais, e a gente dialoga. O César eu conhecia menos, porque, claro, são áreas. Então, dependendo da nossa formação, dependendo daquilo que nós fomos, cada um de nós, acumulando como conhecimento, nós teremos visões da complexidade que são diferentes. O que não significa que porque são diferentes, porque, no fundo, nós somos intérpretes daquele conhecimento que nós acumulamos, não é? A gente não é capaz de fugir dessa tendência humana de interpretar as coisas. Nós interpretamos em função do cabedal que a gente acumulou e que tem para interpretar. Então, a visão do César é bem distinta no sentido de que ele vem, inclusive, de uma área de conhecimento que é diferente da nossa.
a Maria Eunice mais dentro da filosofia, mais dentro. Então, a gente tem mais em comum, mais em comum. Mas eu acho que a diferença é maravilhosa, porque ela é uma fonte de aprendizagem. Então, eu creio que dessas 6, não é, a primeira fase disso que você está promovendo, vai dar, eu acredito muito na diversidade e na heterogeneidade. Eu não acredito no uníssono. Inclusive, não é isso de uma ciência da complexidade singular, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Não é? Isso vai contra a ideia de um metabolismo da ciência. A ciência é metabólica. Ela, ela vai se desenvolvendo em função de necessidades internas. Então, não é? Se eu for comparar as duas anteriores, eu vejo que elas são bastante diversas. Comuns no quê? Naquilo que marca o pensamento de um, de outro e do meu, que é, não é? A gente não ser, nós não somos defensores da inexistência das ciências da complexidade. Uhum. É porque elas necessariamente têm que ser interdisciplinares, como as ciências cognitivas. E olha, na minha formação, que eu acho que é aí, não é, vem uma similaridade com a Maria Eunice, a gente não, nós não temos a tendência a separar as ciências da complexidade das ciências cognitivas. O foco é a cognição. E aí, no caso, quer dizer, onde a cognição ela se desenvolve. É aí que eu respondo a pergunta do Badi. Onde a cognição se desenvolve? Nas ciências? Uhum. Espera, pegando um pouco esse seu comentário e retornando um pouquinho àquela minha primeira pergunta sobre se existem ciências da complexidade, queria que você falasse um pouco sobre, então, sobre as teorias da complexidade e sobre o que o Edgar Morin chamava de pensamento complexo. Olha, eu adoro Morin, li os livros dele. Eu acho que pensamento complexo é não é, uma evocação de que nós devemos evitar, não é? Há certas certezas de que nós estamos com a verdade, ou que o mundo possa ser explicado por um pensamento unilateral. Ou seja, o trabalho dele é um trabalho, todo o pensamento dele, muitos livros, muita versatilidade, mas o que ele, pelo menos o que a leitura do Morin trouxe para mim, é a necessidade de desenvolvimento de um pensamento plural. Tanto é que escrevi um livro sobre isso, na área de comunicação, a ecologia pluralista da comunicação. E eu fui muito marcada por Morin, especialmente no livro Enigma do Homem. Eu acho que esse livro corresponde exatamente ao cerne da compreensão do que é humano. Não encontrei nenhuma outra obra que me Apesar de ser desse. os primeiros, né? Quase o primeiro. É maravilhoso. Esse livro, para mim, é uma oração.
É um hino do conhecimento. Ele penetrou mesmo no âmago do... E é um livro muito semiótico, embora ele não fale isso. Ele escreveu tão cedo esse livro que provavelmente ele nem sabia que existiria depois a semiótica. Esse livro foi escrito logo depois da guerra, né? Mas deixa eu aproveitar essa dica sobre o Edgar Morin, que a Márcia teve a felicidade de quase que tirar dela. Eu estava aqui, eu tinha pensado em uma pergunta e ela estava me escapando, e eu falei, será que vou lembrar? E aí ela, quando entrou exatamente, impressionante, não? Márcia, nós já estamos começando a ter transmissão de pensamento. Não, mas porque eu ia justamente perguntar pelo Edgar Morin, mas de uma outra maneira. É que eu noto, talvez seja um pouco provocativo o que eu vou dizer agora, mas é uma impressão que eu tenho. Eu noto que os discípulos do Edgar Morin, no Brasil, eles tiraram dele uma. Não é que eu vou dizer assim, que os discípulos fazem uma coisa que o Edgar Morin não faz, não é isso. É que eu acho que dá a impressão para mim que os discípulos levam ao extremo uma coisa que ele está nele, mas de uma maneira mais, sei lá, mais aceitável, não sei, que é a ideia de opor pensamento complexo à ciência da complexidade. Isto é, o pessoal que é muito fã do Edgar Morin, em geral, tem um certo, a palavra desprezo talvez seja muito forte, Ranço. por isso tudo que vem a ser a ciência da complexidade. No evento anterior da Maria Eunice. Eunice, eu até pedi para o Sérgio botar uma capa de livro que me parece ser a melhor referência. Então, só para dizer o que eu entendo, o que eu estou entendendo por ciências da complexidade, teorias da complexidade, etc., é pelo menos o livro da Melanie Mitchell. Se o Sérgio estiver prestando atenção, talvez ele logo, logo coloque de novo aí. Mas não é obrigação dele estar prestando atenção agora. Mas, enfim, a pergunta é essa. De certa forma, eu poderia te perguntar assim: você também nota isso ou o que eu estou dizendo te surpreende? Não me surpreende nada. Hum. Não me surpreende nada. No fundo, é a velha separação entre humanidades e ciências. Então, nós não podemos continuar com esta separação. Nós estamos na era das humanidades digitais, em Uhum. que nós temos que fazer novas alianças, que, aliás, é uma palavra, não é uma expressão do Edgar Morin. Uhum. Olha, deixa eu te falar. Marx dizia, não sou marxista, certo? Eu vou me dar de exemplo, guardadas as devidas proporções, mas na minha modéstia. Eu costumo dizer agora, e não quero mais ser apresentada como semioticista, Uhum. praga dos epígonos. Sabe o que eu costumo dizer? Ai, que bom que você me deu a oportunidade. Eu ia falar sobre isso. Uhum. Você, Márcia, passou para você, nós estamos em completa sintonia agora de pensamento. Daqui a pouco entra Jung na jogada. Bom, a questão é a seguinte: eu costumo dizer, você não pode abrir a boca para falar o nome de um autor se você não tiver lido 30%, pelo menos, da obra dele. Então, os epígonos são aqueles que leem, não é bibliografia secundária, terciária, quaternária, e ficam repetindo chavões. Então, é um desserviço ao conhecimento. E aqui no Brasil isso pega, porque nós, não é, a gente não tem uma tradição de amor ao conhecimento. As nossas academias estão infestadas de, o que eu posso dizer?
Pessoas que não levam o conhecimento tão a sério como deveriam levar e começam a falar de autores que desconhecem. Então, a semiótica, por exemplo, ela é sujeita à complexidade também. Ela é sujeita, não é, às distorções, extravios, fantasias. Mas essa história de pensamento complexo contra as ciências da complexidade é o velho preconceito das humanidades contra a ciência. E aí tem o outro lado da questão também aí, não é? Que é umas... Bom, isso a gente sofre. Como eu estou muito mais na área de ciências humanas, filosofia, arte e humanidades, eu tenho... Olha, outro dia eu estava pensando, por quê? Eu não sou, por exemplo, com tudo que eu já produzi, considerada cientista. Que concepção é essa de ciência? E também do lado de lá. Inclusive, os ciências hard desenvolvem das humanidades e das ciências humanas uma visão romântica, sabe? E sabe o que mais eu costumo dizer, Zé e Márcia? A cultura e a arte hoje, elas são tão complexas quanto a física nuclear e a biologia molecular. Então, vamos parar de achar que cultura, sei lá, é uma névoa que vem não sei de onde. Então, como está difícil da gente criar um diálogo. Nesse sentido, eu creio que, eu penso que o desenvolvimento e o ponto de desenvolvimento em que nós estamos da ciência hoje tem um lado positivo, que é obrigar a gente a repensar. Você coloca isso no teu livro. A gente tem que repensar. E já começa, e você tem razão no livro, na área das humanidades, não é? A separação entre natureza e cultura. Isso é um absurdo. Que, aliás, provocada por uma antropologia estruturalista, que não há, não é, essa separação. Isso está na Bíblia, isso está em Freud. O ser humano está dentro e fora ao mesmo tempo. Por quê? Porque o ser humano é um ser que fala. Quando Adão perdeu o paraíso, essa é a minha interpretação semiótica, quando Adão perdeu o paraíso, é porque se deu conta, tinha uma sabedoria lá, uma sabedoria metafórica, mas ele se deu conta de que as coisas, nós só temos acesso àquilo que nós chamamos de coisas, porque elas têm nome. Tem um capítulo lindo sobre isso, os 100 anos da solidão. Lindo, lindo. O ser humano esquece o nome das coisas. Daí ele pendura. É lindo esse capítulo. Também é uma aula de semiótica. Ele pendura não é, os nomes das coisas nas coisas. Aí ele esquece, porque pendurou. Então, é lindo, não é? Nós estamos no mundo mediados pela linguagem. Está em Heidegger, embora eu não seja heideggeriano. A linguagem é a casa do ser. Eu não sou heideggeriana porque estudei muito Lacan, e Lacan diz, porque fala, falta ser.
professor? Márcia, você tá com alguma engatilhada aí? Na verdade, tem uma coisa que está me cutucando, assim, desde o começo da fala da professora Lúcia. Professora, Uhum. você fala desde o início que as pessoas agem de acordo com o que elas acreditam, né? Com o que elas conhecem. Então, considerando que a gente enfrenta hoje problemas cada vez mais complexos, aí a gente tem a emergência climática, a questão da inteligência emocional, da inteligência artificial, etc. E você fala também muito da questão da educação. Não seria o caso da gente pensar numa educação para um pensamento complexo, desde o início da formação das pessoas? Tá parecendo Edgar Morin, hein? É, eu O livro penso mais É, vendido do Edgar Morin é Os Sete Saberes para a aham, Educação do Futuro, uma coisa assim, que tem um subtítulo sobre complexidade. sim, exato. Eu acho que o grande dilema hoje que nós estamos enfrentando é como educar, como renovar para que a gente possa desenvolver uma visão, não é, mais heterogênea, múltipla, heteróclita da realidade. Nós temos que fazer uma grande revolução nas instituições. As instituições estão muito velhas. As crianças que estão chegando já estão adaptadas a este mundo. E as escolas, elas, você põe criança numa sala quadrada, como você vai desenvolver o pensamento complexo numa sala quadrada? O pensamento é quadrado. Então, eu, eu sou nesse aspecto, eu sou uma guerrilheira. Acho que está tudo precisando de coragem, a coragem da transformação. Como isso pode se dar, eu não tenho, evidentemente, receita, nem acredito em receitas. Mas sabe, Márcia, sabe o que eu acho? Se você observar bem, não é? A maneira como as crianças estão hoje agindo, os adolescentes, eles já têm um pensamento complexo, necessariamente. O que a gente tem que pensar é se a escola e a educação não está refreando essa tendência que é natural. Não é porque a realidade aparece para nós de modo muito complexo. Aí você começa a enquadrar e chama isso de educação. Não dá. Ela funciona como uma espécie de deseducação. Porque essa espontaneidade natural para a pluralidade e heterogeneidade, ela é cerceada. Eu tenho uma visão muito crítica sobre isso. As universidades... olha, como eu vivo uma parte de um ano na Alemanha, onde não tem currículo, né? Achei linda o exemplo, não é, que o César deu da defesa dele. Eu já participei de várias defesas na Alemanha. Sou casada com um professor alemão, então conheço bem aquele mundo. Isso me dá uma visão do Brasil muito crítica. Foucault levantaria do túmulo ao ver os nossos sistemas de regramento, né, do conhecimento. O conhecimento ele tem que ter como estupim a liberdade. Quando um aluno entra numa universidade alemã, ele não tem currículo. Aqui até um pós-doc tem que obedecer regra e se amoldar aquilo que o supervisor acha que é o caminho que ele tem que seguir. Isso é um absurdo. Conhecimento é libertário.
as universidades brasileiras e as escolas, né? Bom, as escolas entram numa contradição. Nós vivemos num mundo, quando você fala em educação, pensamento complexo. Nós vivemos num mundo tão eivado de contradições, já desde o ensino fundamental, aí vai para o ensino médio, é o sistema mais híbrido de educação superior, que não sei se tem outro universo onde seja tão híbrido. As estatais, as federais, que não têm a mesma, elas não têm o mesmo perfil. Aí vem as confessionárias, que são privadas, aí vem as fábricas, está cheio de fábrica, que se chama universidade, aqui nesse país. Mas o que? Olha, presta atenção no que eu vou falar. O que une todas é o regramento quase militar da concepção de ensino. Como você vai falar em desenvolvimento do pensamento complexo? É antagônico. Desculpe, não dá para ser otimista, né? Precisa pôr o dedo na ferida, porque só assim a gente pode inspirar para que as instituições se coloquem numa tendência a se modificarem, elas não podem continuar assim. Por outro lado, também, é um país onde tudo fica tão embrulhado e difícil, a gente não pode dispensar o regramento. Professor Zé Li? Eu estava aqui pensando que você fez uma alusão, Lúcia, à nossa primeira conversa lá com o César Nunes, pelo ângulo Alemanha, né? Você fez essa comparação. Mas teve um outro momento, quando você estava falando da escola, da tua visão da escola no Brasil, que eu lembrei de uma fase da conversa um pouco anterior dele com a Márcia, em que ele começou a falar dos filhos, e os filhos na escola, etc. Tinha uma ligação muito forte. Então, queria aproveitar para fazer essa observação, porque aqueles que estiverem assistindo esta conversa com esse tipo de preocupação, talvez tenham interesse em voltar bem no início da conversa com o César Nunes. Mas, ao mesmo tempo, pedir para a Lúcia fazer mais um comentário sobre a segunda. Na segunda conversa com a Maria Eunice, em algum determinado momento, ela explicou como foi a evolução dela para entrar na psicologia ecológica. Eu confesso que é uma área realmente que eu conheço zero, mas logo descobri um livro que é bem recente, que tenta dar a história toda, desde do Gibson até agora. Então, vai ser útil para quando eu tiver tempo para me meter nisso. Mas eu queria te fazer essa pergunta seguinte, sendo, como você falou, ambas do âmbito das ciências cognitivas, como é que você definiria ou explicaria para nós a diferença básica do tipo de, vamos dizer, abordagem, não sei se essa palavra é boa, sua e no caso dela, o lado pessoal de Maria? Então, ela é uma grande especialista em Gibson, percepção ecológica. A gente até conversou sobre isso em alguma ocasião. A Eunice e eu tivemos muitas ocasiões de troca, né, e de ouvir. Às vezes nem em conversa, mas ouve uma palestra dela, ela ouve uma. Eu escrevi eu tenho uma visão um pouco diferente do Gibson em relação a ela. Eu escrevi um livro, né, um livrinho sobre percepção, onde eu tenho um capítulo sobre Merleau-Ponty
daí um capítulo sobre Gibson e um capítulo sobre a teoria da percepção do Peirce. O problema, ela é antirrepresentacionalista, a Maria Eunice. Eu também sou. Mas a concepção de representação... Olha, aí a gente entra em questões bastante complicadas, não é? A noção de representação, que vem das ciências cognitivas, ela é marcada por uma fase, a primeira fase de desenvolvimento das ciências cognitivas, que é uma concepção representacionalista da mente. E aí eu tenho uma visão de representação que é distinta. Então, eu não me recordo bem agora da discussão que a gente teve sobre isso. Foi uma vez, acho que num debate. Mas eu não compreendo a representação a partir dessa perspectiva. Eu compreendo a representação dentro de uma perspectiva da mediação. Todo o nosso acesso àquilo que a gente chama de realidade, mundo, ele é mediado pelas mais diversas formas de linguagem. Hoje, as linguagens se multiplicaram de uma maneira impressionante. Nós temos linguagem, todos os tipos de linguagem visual, todos os tipos de linguagem sonora, e a maneira como elas se misturam, a partir do computador, a linguagem hipermídia. Então, essas linguagens, elas fazem a mediação que nos dão o conhecimento da realidade. Então, a gente tem uma visão da representação que é distinta, eu acho. Por outro lado, tem uma grande separação. Eu tenho formação em psicanálise. Sou muito marcada por essa formação em psicanálise, trabalho com isso, coordeno há 19 anos um curso que é bastante único de semiótica psicanalítica. Então, embora tenha o maior respeito, psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva, psicologia ecológica, e etc., etc., eu acho que só a psicanálise conseguiu chegar, né, no cerne das contradições e paradoxos humanos. Então, percebe? Nós somos muito marcados, por mais que a gente estude, conheça, nós somos muito marcados por predileções. Nós temos predileções intelectuais. E não são predileções porque elas são movidas pelo quê? Eu costumo dizer que nós nunca, na realidade, escolhemos aquilo que pensamos escolher. Somos escolhidos. Então, são determinadas forças que nos impulsionam, que nos atraem. Então, é nesse sentido que, por exemplo, embora a Eunice e eu estejamos trabalhando em áreas muito comuns, tem certas predileções que nos diferenciam. Quanto ao César, a formação dele é outra área. Né? É outra área. A gente ouve como uma convidada. Eu ouço como uma convidada. Por exemplo, mesmo o teu pensamento, que eu admiro muito, você é um verdadeiro pesquisador. Já disse para você pessoalmente, não é sempre isso que a gente encontra hoje nos livros dos colegas.
verdadeiro pesquisador. Mas é distinto, nosso pensamento é distinto, apesar de que haja focos em comum. E assim eu penso que, por exemplo, eu leio o teu conhecimento de Darwin, profundo, como uma convidada, e respeito, mas tenho Uhum. diferenças. Claro, normal. Só faltava ser o contrário. Não, mas voltando um pouco a coisa, no caso da Maria Eunice, eu estava mais interessado em entender melhor o aspecto de qual a diferença dentro do que vocês chamam de ciências Eu cognitivas. acho que está no problema do representacionalismo, a Já em diferença. relação já Fala. em relação à primeira, eu tenho até dificuldade de acompanhar quando você fala assim, a área do César, porque ele não tem área. Como muitos de nós, né? Mas ele, no caso, ele começou a área dele, em princípio, era física. É, E ele foi se distanciando cada vez mais da física. Hoje ele é um educador, né? Um cara que pensa praticamente só em educação. Quer dizer, toda a discussão sobre complexidade que ele concordou em fazer, e tal, para ele é uma coisa voltada à educação. Então, realmente, enfim, eu acho que vai ser muito rico quando a gente conseguir mais adiante poder fazer uma revisão dessas conversas todas. Mas imagino que a Márcia esteja com várias perguntas aí que deixa não eu só foram feitas. complementar o que você falou. Sei. Claro, eu acho que quando a gente leva muito a sério a atividade que a gente desenvolve de ensino, nós estamos dentro de universidades, Uhum, não é? Eu comecei atravessei todas as fases de ensino. A gente acaba se transformando num educador. Quando eu falo não é diferente, a nossa formação marca a nossa origem no modo de pensar. uhum. Eu não Professora, sei como uma pessoa você acha que fala, essa origem, por exemplo, o professor César vem da física, você vem de uma coisa da psicanálise, da semiótica, etc. Esse ponto de partida, ele faz diferença na hora que as pessoas se encontram nas ciências da complexidade? sem dúvida, Em que sem dúvida. sentido? Bom, cada um de nós traz uma contribuição distinta para pensar as ciências da complexidade. O que nos une é esse pensamento sobre a complexidade. Mas cada um de nós traz um registro distinto. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender a própria complexidade. Que acaba tendo a ver com as predileções que a senhora estava falando antes também, não? Temos predileções, não é? Não apenas em relação a pessoas, nossas amizades, nossos amores, mas aquilo que nos atrai também no mundo do conhecimento. Prefiro aquilo a aquilo. E também não é coisas, encaminhamentos da vida. Quando Zé Eli me perguntou como é que você chegou na complexidade, eu fui contando caminhos, não é, que me fizeram chegar lá. Então, são caminhos distintos também. Os roteiros da nossa vida são muito distintos. Uhum. E é isso que constitui o que é sagrado em cada vida humana. Não há nenhum ser humano igual ao outro. E mesmo quando você estuda a mesma coisa, não é eu me considero, e sou reconhecida, uma grande especialista em PERS. Sou. O que é uma grande especialista? Eu sou capaz de enfrentar
qualquer grande pesquisador internacional. Eu digo isso para os meus alunos. Você quer entrar dentro de uma área e você ter significado dentro daquela área, procure onde estão os maiores especialistas nessa área. E é esse o teu ideal. Então, veja bem, aonde eu quero chegar. O que acontece? A gente tem certas convergências. Os grandes especialistas. Você deve sentir a mesma coisa em relação a Darwin. Não é, Zé Eli? Então, a gente tem certas convergências, mas elas são assintóticas. Não existe uma convergência, um uníssono absoluto na interpretação que nós temos, não é, de pensadores nos quais nós somos especialistas. Assim mesmo, existe um certo, e essa é a nossa criatividade, existe um certo perfil de... Eu não gosto dessa palavra pessoalidade, né? Porque te leva a uma ideia assim, de ego que eu detesto. Mas é um perfil interpretativo que é próprio. Aliás, fizeram agora para mim, um livro de homenagem, sei lá, que tem 40 autores, alguns deles estrangeiros, que falaram sobre o meu trabalho de semioticista persiano. E eles dizem uma coisa muito interessante. Eu tenho uma visão, que é uma visão, eles não falam isso, mas eu sei que é isso, de uma pessoa ou de uma intelectual que tem uma marca de sensibilidade que só o fato de ser latino-americana e brasileira me dão, e mulher. Então, eu acho que isso que nos constitui como pensadores. Primeiro, o rigor, a seriedade, não fazer gatos passarem por lebres, não é ter o cuidado de não ser um mero epígono. Porque o epígono, ele não produz só dispersões, ele produz perversões do pensamento. Bom, duas coisinhas eu vou pedir um minutinho para a Márcia, que ela provavelmente tem outras perguntas, mas para duas coisas. A primeira é que você, se não me engano, fez referência como se eu fosse um especialista em Darwin, alguma coisa assim. Você é, por favor. Eu queria Se você não aproveitar para é, eu dizer não que... sei o que é. Não, eu queria aproveitar para dizer para você que eu, na verdade, tropecei num ovo de Colombo. Ah, Só isso. Porque, na verdade, por me interessar, por estudar, por tentar, eu descobri um imenso desconhecimento. Quer dizer que a maior parte das pessoas que falam de Darwin, e mais, praticamente todos os que se consideram darwinistas, nem conhecem, não entenderam nada. E ah, isso eu posso dizer porque já faz muitos anos que eu estou nessa linha, e coisa. Mas, assim, eu descobri o problema. Não quer dizer que eu conheça o suficiente para, por exemplo, colocar alguma coisa no lugar, né? Bom, só para fazer essa eu pequena achei observação. maravilhosa a sua fala. Primeiro, porque, evidentemente, também passei por isso. Uhum, Percy é um pensador gigantesco. Ele publicou 12 mil páginas e escreveu 100 mil páginas. Nos últimos anos da vida dele, ele estudava 17 horas por dia. uhum, Então, esses grandes pensadores, eles ficam muito submetidos, não é, a isso que a gente está uhum. chamando de distorções, e pessoas que falam em nome, sem nunca, de fato, terem se debruçado, sabe? Uhum.
terem se debruçado tal como deveriam. Sabe o que eu penso? Para você ser especialista em algum grande pensador, é uma vida. É uma vida. Então, é, isso, a outra coisa que você falou que é extraordinária. Eu não posso colocar uma coisa no lugar se eu não tiver um pensamento com a mesma grandeza. Uhum. Então, vem gente aí querendo corrigir Darwin, sem nem ter lido Darwin, e que tem um Uhum. pensamento que não chega a alcançar a grandeza dele. A mesma coisa. Então, por exemplo, por isso que, quando eu falei eu sou especialista, não é porque eu desvendei. Isso seria ridículo. A gente nunca desvenda. O que a Uhum. gente faz é levar a investigação tão longe a ponto de não falar bobagem. Só isso. Uhum. Então, a outra coisinha, além dessa que eu queria intrometer aí, é que eu pedi para o Sérgio, se ele pode mostrar a imagem do livro. Então, eu queria dizer, Mas, assim, como ah, muitas vezes a gente fala do assunto e faz uma referência geral à complexidade e tal, é bom que as pessoas que estejam acompanhando essa série, né, pensem que, pelo menos para mim, a, 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 esse livro, embora já relativamente antigo, ele não envelheceu e eu acho que é uma boa referência, assim, se a gente tiver que ter que- qual é a nossa referência? Pode tirar, Sérgio, obrigado. E, Márcia, ah, surgiu mais uma pergunta aqui dos ouvintes. espera um pouco, deixa eu te falar. Esse Ah, livro está na minha lista. Eu não li. Ele está uhum, na minha lista, junto ok. com o Corne. Tá. Não, é mais uma referência ao conjunto da série, não especificamente a esta. Ah, Márcia, tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei se, como nós temos poucos minutos, você Eu tem acho que vale a também pena, não, algum. acho que vale a pena fazer essa pergunta aqui, porque ela é Né? boa. Uhum. Você quer, Então, quer fazer, professor? prof- você pode ler se você quiser. Você interpreta melhor que eu. Vamos lá. Bom, professora, a pergunta é do Daniel Freire Costa. Ele fala o seguinte: professora, você poderia falar um pouco sobre como o paradigma da complexidade pode ajudar um professor da escola pública a superar ao menos alguns vetores da lógica formativa de não pensamento e neoescravidão? Como um professor da escola pública pode usar o pensamento da complexidade para que não se reduza a mera peça de formação de escravos zumbis para os mercados formais e informais de trabalho da sociedade brasileira? Acho que vai meio na linha do que a gente estava falando da educação para a complexidade. é. Pergunta difícil, porque eu não tenho receita. Eu tenho algumas sugestões. Arte da escuta, a arte da escuta, a arte da observação, ver o outro, a arte da presença. Não é? Por que que nós sofremos na pandemia? Porque nós não víamos o contexto. Uma pessoa está. Então, eu não acredito em receitas. Eu acredito naquilo que vai brotando, não é? Sendo educadora, eu me sinto educadora, aquilo que vai brotando da interação. Bom, hoje, não é? Existem tentativas já de aulas invertidas.
os meios de pesquisa para criança se ampliaram, nem se fala na universidade. Então, não há receitas prévias. Eu acho que a gente, como educador agora, vive num universo em que, de testes contínuos, não é? Você, desenvolvimento de estratégias criativas do professor para o desenvolvimento da liberdade e da criatividade do outro. Isso é uma arte. É o que eu posso dizer. Praticar esta arte. É tão gratificante para a vida e para aquilo que a gente faz, você conseguir chegar ao outro. É a coisa mais difícil que tem, porque existe a barreira muito forte, não é, do centramento no ego, e acabou a era da transmissão. Não existe mais a era da transmissão do conhecimento. Hoje, o conhecimento, nós vivemos numa sociedade do conhecimento. Eu até desenvolvi uma teoria sobre aprendizagem ubíqua. Nós ficamos ubíquos em um mundo de conhecimento. Então, é aquilo que muito se fala hoje no universo da educação, aprender a aprender. Uhum. Você fechou com chave de ouro, nós temos com um minutinho só, e a Márcia talvez queira dizer algumas palavras. Eu ficaria horas conversando com a professora Lúcia. Quero só agradecer de É. verdade, professora. Foi uma aula para mim. Uhum. Márcia, você é maravilhosa, tem um espírito assim de prontidão, não é? De pegar as coisas no ar. Adorei também estar com você e te conhecer, porque a gente não se conhecia. Foi um Zé e prazer. eu já conheci. Então, e para mim foi ótimo estar com vocês duas, nessas 2 horas. Tenho certeza de que tudo que nós gravamos durante essas 2 horas será muito útil para os pesquisadores que estiverem lidando com o tema da complexidade, mas não só, porque hoje acho que teve vários outros, né? Inclusive, nós temos na nossa equipe mesmo, tem quem esteja fazendo pesquisa sobre a relação da complexidade com a inteligência artificial, que foi um dos temas que surgiu ali, e com a ética, né? Que também apareceu, evidentemente. Então, digo um tchauzinho para vocês e para os ouvintes. Obrigada pelo convite, Zé Eli. Obrigada por estar aqui nesse diálogo, que é sempre retroalimentador, para usar uma terminologia da teoria da complexidade. É, Nos retroalimenta. Inclusive, o significado de ser humano. claro. Obrigada. Um beijo. Tchau. Igualmente. Tchau.